Olá! Na aula de hoje nós vamos continuar o estudo da atividade do advogado no procedimento comum sumaríssimo, que é o da Lei 9.099/95, aplicável às infrações de menor ou pequeno potencial ofensivo, exceto, como já nós vimos em outra oportunidade, quando se tratar de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Na última aula, a gente começou a falar dos institutos despenalizadores da Lei 9.099/95. Falamos da composição dos danos civis e fechamos com a transação penal. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai dar continuidade ao estudo desses institutos, falando agora, nesse momento, da exigência de representação do ofendido na lesão corporal de natureza leve e na lesão corporal culposa. Pode mostrar o slide, por favor? O artigo 88 da Lei dos Juizados Especiais Criminais, a Lei 9.099/95, ele diz assim: além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Então, essa exigência, que veio em 1995, é considerado um instituto despenalizador porque ele cria aí uma condição especial para o exercício regular do direito de ação. Para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia, exige-se aqui, além de todas as demais condições da ação, como interesse de agir, legitimidade, possibilidade jurídica do pedido, justa causa, a representação do ofendido. Então, é uma exigência de procedibilidade, uma condição de procedibilidade da ação penal e, de certa forma, dificulta aí a ação jurisdicional. Dificulta aí que o Estado possa exercer o ius puniendi, porque se a vítima não representar, ainda que presente os demais pressupostos, as demais condições da ação, o Ministério Público não vai poder oferecer a denúncia, não vai poder iniciar a ação penal e, consequentemente, em caso de condenação, a aplicação da sanção. Então, a representação, pode voltar para mim, é uma exigência de 95 para cá. Lembrando que, no que se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher, essa exigência não ocorrerá. Então, a lesão corporal leve e a lesão corporal culposa praticada nas relações domésticas ou familiares contra a mulher não vai ser exigida a representação da ofendida. A ação penal, neste caso, será pública e incondicionada. Fora essa hipótese, a ação penal é pública, condicionada à representação. Um outro ponto importante, que até nós já falamos e eu faço questão de reafirmar, é que quando a lesão corporal leve é praticada nas relações domésticas ou familiares, independentemente da vítima ser do gênero masculino ou feminino, independentemente do gênero da vítima, a lesão corporal leve, nessas condições, aplica-se o parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal, e não o caput. E aí, quando vocês observam o parágrafo 9º do 129, e reafirmo, lesão leve, vocês vão observar ali que a pena máxima é de 3 anos. Portanto, nós não temos no parágrafo 9º do 129 o que a gente chama de infração de pequeno ou de menor potencial ofensivo, já que a pena máxima ultrapassa 2 anos. Nós temos ali uma infração de médio potencial ofensivo, já que a máxima ultrapassa 2 anos, entretanto, a mínima não excede a 1, já que a mínima ali é de 3 meses. Então, a possibilidade de aplicação da Lei 9.099/95, no que diz respeito ao procedimento comum sumaríssimo, não existe no parágrafo 9º do 129. Ali nós vamos aplicar o procedimento comum
sumário, independentemente da vítima ser de gênero feminino ou masculino, não importa. Agora, se a vítima ali for um homem, no parágrafo 9º do 129, por ser uma lesão leve, mesmo que uma lesão leve praticada em circunstâncias que fazem com que a pena seja maior do que a do caput, vamos ter ali a exigência de representação do ofendido. Então, vítima homem, no parágrafo 9º do 129, exige-se a representação. Vítima mulher, não exige. Então, esse artigo 88, ele não é só para as infrações de menor ou de pequeno potencial ofensivo. É bem verdade que quando a lei surge em 95, nós não tínhamos o parágrafo 9º. Então, era aplicado o caput. Com o parágrafo 9º, que não é de menor potencial ofensivo, a gente desvincula a aplicação do procedimento comum sumaríssimo, mas mantém a exigência do artigo 88 da Lei 9.099 de 95, por se tratar de uma lesão corporal de natureza leve, desde que a vítima seja homem, desde que a vítima seja do gênero masculino. Em relação à Lei 9.099, a gente vai observar que, além do procedimento comum sumaríssimo, que nós vamos ver daqui a pouquinho, nós temos esses institutos despenalizadores que se aplicam não necessariamente somente às infrações desta natureza. Por exemplo, a suspensão condicional do processo, que está no artigo 89 da lei, a gente não vai aplicar somente as infrações de menor ou de pequeno potencial ofensivo. Porque a exigência para o sursi processual é que a pena mínima não exceda 1 ano, independentemente do quantum da pena máxima. Então, a gente vai poder aplicar, por exemplo, a suspensão condicional do processo ao crime de furto simples, que a pena é de 1 a 4 anos de reclusão. Por quê? Porque a pena mínima não excede a 1 ano, mesmo não sendo uma infração de pequeno ou de menor potencial ofensivo. Então, o artigo 88 é a mesma coisa. Ele está exigindo representação para lesão corporal leve, independentemente dela ser de menor ou de médio potencial ofensivo, como ocorre ali no parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal. Aqui também fala da lesão corporal culposa. E é importante a gente lembrar que a lesão corporal culposa não está prevista só no Código Penal. Ela também está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503 de 97, lá no artigo 303. Então, nós também vamos ter aplicação desse artigo 88 no CTB, no que diz respeito à exigência de representação do ofendido na lesão corporal culposa do artigo 303 da 9503 de 97. Indo para a quarta hipótese de despenalização, por quarto instituto despenalizador, aí sim a gente entra no sursi processual, no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Pode mostrar o slide, por favor? Bom, nós temos duas formas de suspensão condicional dentro do ordenamento jurídico penal e processual penal brasileiro. Nós temos a suspensão condicional da pena e a suspensão condicional do processo, que a gente chama de sursi penal e sursi processual. O sursi penal, ele está previsto lá no artigo 77 do Código Penal. E ele vai ser aplicado após uma condenação transitada em julgado, desde que preenchidos os requisitos exigidos no Código Penal, repito, artigo 77. Então, o sursi penal, ele não é
exatamente um instituto despenalizador. Ele é, na verdade, uma medida alternativa ou talvez até uma forma de execução da pena alternativa. De forma alternativa e não uma pena alternativa. É a pena privativa de liberdade que vai ficar suspensa por um período chamado período de prova, em que o condenado terá que cumprir certas condições e após esse período chamado período de prova, se ele cumprir todas as condições em liberdade, mas as condições que lhe foram impostas, ele não vai precisar cumprir a pena que ficou integralmente suspensa. Então, percebam, no sursi penal, na suspensão condicional da pena, o sujeito é condenado por sentença transitada em julgado, mas não vai precisar cumprir a pena privativa de liberdade, a PPL, desde que, uma vez concedida a suspensão, que ele cumpra as condições que lhe foram impostas dentro do período de prova determinado pelo magistrado, que tem uma variação aí de 2 a 4 anos, conforme artigo 77 e seguintes do Código Penal. O que nós temos na Lei 9.099 de 95, aqui no artigo 89, como vocês podem verificar aí no slide, é a suspensão condicional do processo, o sursi processual, que é sim um instituto despenalizador. Por quê? Aqui, quem vai ficar suspensa não é a pena. Quem vai ficar suspenso é o processo. E a gente sabe que pelo princípio do estado de inocência, da presunção de inocência, da não culpabilidade, ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, no sursi processual, o sujeito ele é réu, ele já é réu, mas ele não é, em hipótese alguma, condenado, quiçá considerado culpado. E aí vem uma diferença importante entre a transação penal, que nós vimos na aula anterior, e o sursi processual, a suspensão condicional do processo. Na transação penal, ele não é réu. Não tem uma denúncia contra ele, nem uma queixa-crime devidamente recebida pelo juízo. O que nós temos na transação penal, no máximo, é um acusado. Alguém que está sendo acusado de uma infração de menor ou de pequeno potencial ofensivo. Aqui não. Aqui no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que é o sursi processual, o que você tem é um réu que, uma vez que aceite o sursi processual, terá o processo suspenso e, mediante o cumprimento de certas e determinadas condições, se ele cumprir tudo bonitinho dentro de um período que a gente também vai chamar de período de prova, o processo é extinto sem julgamento do mérito. Na verdade, a consequência da transação penal e da suspensão condicional do processo é a mesma. Então, ele vai ter a possibilidade de cumprir condições para não sofrer o ônus, né, de um processo. Ônus moral, ônus emocional, ônus financeiro, porque ele não vai precisar seguir todo o procedimento comum sumaríssimo se ele aceitar esse instituto despenalizador. Então, a consequência da transação penal e os reflexos jurídicos, tanto da transação penal quanto da suspensão condicional do processo, é o mesmo. A única diferença é que no primeiro ele não é réu ainda e no segundo ele já é réu. Se ele não aceitou a transação penal, nada impede que ele aceite a suspensão condicional do processo. Então, às vezes, o cliente ele tem ali... ele não quer aceitar a transação penal por vários motivos, como nós vimos no finalzinho da aula anterior. Ele pode
se sentir constrangido perante a família, perante a sociedade, por ter aceitado a transação, apesar da lei deixar claro, né, a própria Constituição, de que ele não pode ser considerado culpado por ter aceitado a transação penal, a gente sabe que muitas pessoas não vão olhar, não vão ter esse olhar, esse cuidado com o sujeito que aceitou a transação penal. Muitos vão olhar e dizer, ele aceitou porque realmente, provavelmente ele fez isso mesmo, sabia que seria condenado, então aceitou a transação penal para não ser condenado. Então ele pode se recusar. Mas isso não quer dizer que lá na frente, quando for feita a proposta de suspensão condicional no processo, ele não resolva aceitar, né? Até porque ali ele já é réu e talvez ele tenha ali interesse na suspensão do processo. Então, essa oportunidade será dada ao seu cliente, mesmo que ele não tenha aceitado a transação penal. Aliás, até porque se ele tiver aceitado a transação penal, não tem por que ele se transformar em réu, não tem por que ele ter oferecido sursi processual. O fato dele não ter direito à transação penal não quer dizer que ele não vai ter direito ao sursi processual. Pode ser que ele não tenha direito à transação penal porque, por exemplo, ele já teve a transação penal nos últimos 5 anos. A gente tem ali um pseudo reincidência da transação penal, que é um período quinquenal, são 5 anos, em que ele não pode ter a transação novamente oferecida. Então, o fato dele não ter tido direito à transação penal, porque, por exemplo, ele teve nos últimos 5 anos, isso não quer dizer necessariamente que ele não terá direito ao sursi processual. E na prática, é possível você, na audiência preliminar, requerer ao juízo que lhe seja restabelecida o direito à transação penal. Vamos entender como é que isso funciona na prática, porque isso não está na lei. O seu cliente não aceitou a transação penal. Não importa o motivo, ele não aceitou. Foi marcada a audiência preliminar e nessa audiência preliminar o Ministério Público vai oferecer a suspensão condicional do processo. A gente sabe que dentre os princípios que norteiam os juizados especiais, nós temos o princípio da informalidade. E, como regra, também a própria oralidade. Então, a gente não vai, na prática, olhar para o procedimento comum sumaríssimo nos exatos termos que nós temos ali a partir do artigo 77 da Lei 9.099 de 95. Vai ter essa audiência, nessa audiência o Ministério Público vai oferecer a denúncia e oferecer, consequentemente, a suspensão condicional do processo. Ou antes vai oferecer a denúncia e, nessa audiência, pode ser marcada uma audiência especial só para ele falar sobre a suspensão condicional do processo. O fato de já ter ali uma denúncia, o fato dele ser réu, isso pode, para ele, ser mais constrangedor do que não ser réu, do que ele ter aceitado lá atrás a transação penal. Então, nessa audiência preliminar, você pode requerer ao juízo que ele retroceda, que a transação penal seja novamente oferecida e que aquilo seja uma transação penal e não uma suspensão condicional do processo. Por quê? A transação penal ela pode ser cumprida em um dia. Por exemplo, se o acordo for um valor em cestas básicas, por exemplo. Já a suspensão condicional do processo, ela vai exigir um período de prova que pode variar, como vocês estão vendo aí no artigo 89 da lei, de 2 a 4 anos. Então, durante no mínimo 2 anos,
ele vai ter que cumprir condições que serão impostas. Então, às vezes, é bem mais interessante o teor da transação penal do que a suspensão condicional do processo. Então, muitas vezes, o cliente não aceitou a transação penal lá atrás, mas agora quer aceitar. Então, mesmo que já tenha uma audiência preliminar, mesmo que já tenha denúncia, mesmo que já tenha proposta de sursi processual, pelo princípio da informalidade, você pode requerer na audiência a transação penal, explicando ao juízo que o seu cliente, na época, não aceitou, mas que agora ele quer aceitar e que a transação penal é mais interessante do que o sursi processual. Claro que o juiz não é obrigado a fazer isso, mas a gente verifica na prática que isso é possível e que muitos juízes que atuam no GCRIM, eles aceitam esse retroceder a transação penal e aplicá-la em vez de o sursi processual. Então, o artigo 89 diz assim: nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, então percebam, pena mínima, não importa a pena máxima. Então, foi o que eu falei anteriormente. O artigo 89, ele tem o mesmo viés do 88. Isso aqui não é só para as infrações de menor ou de pequeno potencial ofensivo. Nós podemos perfeitamente aplicar o sursi processual para as infrações de médio potencial ofensivo. Aquelas que a pena mínima não excede a 1 ano, mas a máxima excede a 2. Claro que também para as infrações de menor ou de pequeno potencial ofensivo. É porque você poderia achar que por estar dentro da Lei 9.099, isso aqui só poderia ser aplicado se a pena máxima também não excedesse a 2 anos. Não. A única exigência que 89 faz é que a mínima seja igual ou inferior a 1 ano, independentemente da pena máxima combinada. Abrangidas ou não por esta lei. Então, o legislador ele foi incisivo. Abrangidas ou não por esta lei. Então, essa parte do artigo 89 impede qualquer tipo de construção no sentido de que o artigo 89 exige pena mínima que não exceda 1 ano, mas a máxima também não pode exceder a 2, porque estamos dentro da Lei 9.099 de 95, que trata das infrações de menor potencial ofensivo, enfim. Essa construção equivocada, ela foi completamente eliminada quando o próprio artigo 89 diz abrangidas ou não por esta lei. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo. Vamos lá. O Ministério Público e denúncia. Ministério Público, ele atua tanto na ação penal pública quanto na ação penal privada, sendo que na ação penal de natureza privada, ele é o que a gente chama de custos legis, fiscal da lei. Já na ação penal de natureza pública, além de fiscal da lei, além de custos legis, ele é também o autor da ação. Então, o fato do sursi ser oferecido pelo MP não impediria que o sursi fosse cabível também para ação penal de natureza privada. Mas aí vem, em seguida, ao oferecer a denúncia. E denúncia é a petição que inicia a ação penal de natureza pública. A ação penal de natureza privada, ela se inicia através da queixa-crime. Então, a denúncia, ela nos leva à ação penal de natureza pública. O que nos parece aqui inicialmente? Que só caberia o sursi processual na ação penal pública, que não caberia o sursi processual na ação penal de natureza privada. Entretanto, nós estamos falando de uma lei de 1995. De lá para cá, muitas discussões já foram eliminadas. Essa é uma delas. Tá? Já é pacífico que, apesar do artigo 89 se referir à denúncia,
por se tratar de um instituto despenalizador e até em razão do próprio princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, não seria razoável, muito menos proporcional, a gente aplicar para crimes que têm a mesma natureza jurídica, infrações de médio ou de pequeno ou menor potencial ofensivo, a gente tivesse tratamento desigual. Então, num crime de calúnia, que é de menor potencial ofensivo, consequentemente, tem a pena mínima que não excede a 1 ano, a gente não poderia aplicar o sursi por ser crime de ação penal privada, enquanto que numa lesão leve, que inclusive tem até violência à pessoa, por ser também, estou falando da leve do caput do 129. Não vou falar do parágrafo 9º do 129, porque apesar de caber essa possibilidade, o sursi processual, eu estou me referindo de forma genérica, lesão leve caput do 129. Não seria razoável, então, eu ter esse instituto despenalizador num crime que é até mais grave do que a calúnia, né? Porque a lesão corporal, ainda que seja leve, ela tem uma violência à pessoa humana. Mais ainda, né, pensando no parágrafo 9º do 129, seria mais não razoável ainda aplicar o sursi processual ao parágrafo 9º do 129 e não aplicar em outro crime até menos grave, mas que é de ação penal privada. Então, a natureza da ação penal não pode gerar essa desproporcionalidade entre os crimes. Por isso que já é praticamente pacífico, para não dizer pacífico efetivamente, que o artigo 89 ele se aplica também à ação penal de natureza privada. Essa mesma discussão também surgiu no que diz respeito à transação penal, artigo 76 da lei. E a gente também viu que não é razoável a gente não admitir a transação penal só em razão da natureza da ação penal. Aqui, quem vai oferecer é o Ministério Público. Nada impede que na queixa-crime isso seja oferecido. Entretanto, na prática, quando a gente prepara uma queixa-crime, a gente não oferece nada de bom para o acusado, né? Então, deixa o Ministério Público oferecer. Se o Ministério Público oferecer, o réu é que corra atrás desses institutos, porque, na verdade, o artigo 89 fala do Ministério Público. Mas fala do Ministério Público porque ele está falando da denúncia que por ele é oferecida. Mas na ação penal privada, quem vai oferecer é o Ministério Público e, se não oferecer, cabe ao réu ali buscar a suspensão recorrendo ao juízo. Poderá propor a suspensão. Poderá. No próximo bloco, a gente vai continuar analisando aqui o artigo 89 da lei e vamos falar da natureza jurídica do artigo 89. Se é uma faculdade do Ministério Público ou se é um direito público subjetivo do acusado. Até já.